Hoje, as nossas crianças, hoje quem tem menos de 7 anos, nunca teve a oportunidade de ver literalmente, a não ser que nesses últimos dias viu os testes sendo feitos. Mas as nossas crianças hoje não vivenciaram, não tiveram essa oportunidade ainda de ver a Maria Fumaça. Quem passou aí os seus 40 anos, vai ter muita saudade, vai ter muita lembrança boa, né? Porque a gente viveu os tempos dourados da ferrovia e vai poder matar essa saudade e mais, vai poder prestigiar, vai poder estar andando a 310 nos próximos dias. Vamos ter passeios turísticos agora frequentes, fomentando assim o turismo de nossa região. Não só de Porto União e Nova Vitória, mas toda a região sai ganhando na questão turística. E para a gente falar um pouquinho mais sobre a Maria Fumaça 310, hoje nós recebemos aqui o presidente do Trem das Etnias, que é a associação que fez toda essa parte de restauração e que estará cuidando não só da 310, mas também da ferrovia, da estrada de ferro, onde ela estará passando para fazer esses passeios, que é o Leocir Aloysio Weber. Leocir, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan, para a gente falar aí sobre esta grande novidade que é o retorno da 310 aos trilhos. Bom dia, Leocir. Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Um prazer estar com vocês e falar um pouco dessa máquina, desse conjunto ferroviário que é tão aspirada por todos, né? Vamos matar um pouquinho da saudade. Também para os ferroviários mais antigos aí, aposto que vai ser bem legal, bem interessante. Com certeza, né? Como falei, a questão vai dar aquele gostinho, aquelas saudades, né, dos bons e velhos tempos das nossas ferrovias. Bom, nessa semana, a gente esteve aqui até soltando um trechinho na matéria com o Hélio, que esteve aqui na Câmara de Vereadores, e a gente falou sobre o processo, né? Foram mais de 7 anos para restaurar toda ela, para que ela hoje estivesse em condições, e foi um trabalho bem árduo, né? Gostaria que você pudesse entrar um pouquinho mais nessa parte. Como que foi fazer essa parte do restauro? O que foi mais difícil conseguir para restaurar? E claro, com certeza foi um investimento milionário, né? Se você que tem o seu carro e você vai mandar reformar o seu carro, você sabe quanto que você gasta. Agora imagina uma locomotiva, mais os vagões ainda, né? Foi um investimento milionário. Como é que surgiu toda essa ideia de criar a Associação dos Trens Etnias? Quem tanto pôde estar colaborando para que hoje esse sonho se tornasse realidade, Leocir? Pois é, tudo isso começou, na verdade, com um cara que eu julgo é um visionário, é o Hélio, meu irmão. O que aconteceu? Ele estava com aquela coisa na cabeça, ele é muito de inventar alguma coisa relacionada à cultura, turismo, ele é muito apegado a isso. Isso é uma característica dele. E o que ele começou a fazer? Ele começou a conversar com pessoas, e de um lado, de outro, conversando e começou a ter adesões a essa ideia, sabe? E lógico, todo mundo ciente de custos, né? Mas todo mundo não sabia exatamente quanto seria, mas iniciou-se com uma previsão feita lá nos primeiros encontros, né? E foram se somando pessoas até que chegou numa quantidade julgada razoável, que em torno de 30 pessoas, e julgava-se a possibilidade de com isso poder alavancar os recursos para fazer todo esse trabalho, né? E foi através de muita conversa e muito estudo que se iniciou o trabalho. O primeiro passo que foi dado, nós estávamos negociando na época com o pessoal de Rio Negrinho, da Associação de Preservação Ferroviária, lá, a BPF, né? E até a máquina acabou sendo levada para lá. Por quê? Nós não tínhamos ninguém habilitado, ou pelo menos se prontificando a fazer a reforma dela aqui. Então ela foi para lá, ficou um tempo parada lá, a gente não chegou num acordo financeiro com relação à reforma, e mesmo a gente não tinha da parte deles uma previsão de custos. É uma coisa bastante complexa, todo mundo sabe disso, né? E aí entrou a pandemia. A empresa lá em Rio Negrinho perdeu funcionários, eles pararam a empresa. E a máquina continuava lá. E nós, numa expectativa, o que fazer? Resolvemos buscá-la de volta. Até houveram críticas, teve gente que viu ela voltando, dizendo que voltou depenada, uma série de coisas, mas isso tudo são inverdades, né? E ela só estava sem a gabina. Aí foi feito um acordo aqui com uma empresa aqui da cidade, a empresa Schaeffer, e ela se prontificou, através de uns acertos financeiros que foram feitos com ela, a fazer esse trabalho com ferroviários aposentados que acabaram sendo contratados para trabalhar nessa reforma. Pessoas que tinham conhecimento, inclusive
Um deles, ele trabalhou com mecânica dessas máquinas ali. Uma vez desmontada a máquina, só o desmonte dela já levou um tempão, porque é tudo muito complexo e estava tudo muito travado, tudo incrustado, peças que eram móveis, elas estavam travadas, sabe? Até o desmonte foi difícil, sabe? Levou meses para fazer isso. Agora, quando ela estava toda no chão, aí bateu o desespero, gente, e agora? Aí, como eu disse, entrou a experiência do pessoal onde começar. E foi-se trabalhando, e a pandemia fez com que o valor dos materiais, que são o suprimento principal de uma máquina, porque quase tudo é ferro, né? Ele triplicou de valor. Aí o problemão sério, aí foi desesperador, sabe? Mas foi se tocando, mais devagar, e foi se ajustando, e lentamente começou a se recuperar a montagem toda dela, até que ela chegou a andar novamente. O complemento, na verdade, acabou sendo feito lá no Instituto Grünenwald, lá, porque ela precisava estar sobre a via, a gente precisava movimentá-la, né? Então foi até uma altura ali na empresa, e depois foi terminado lá no pátio, no Instituto Grünenwald, lá. E daí foi até finalizarmos ela. Ela ficou numa situação assim porque ela ficou muito tempo no tempo, literalmente muito tempo no tempo, né? Ficou exposta. Exato. Na Praça Visconde de Nácar, depois ela ficou um tempo ali, hoje é a Praça do Contestado, né? Desde quando ela parou de funcionar, foi mais ou menos quantos anos, quantas décadas? Olha, ela ficou 28 anos na praça. Então, imagine. Só que, após essa retirada da praça, ela andou com o pessoal da ferrovia, os amigos do trem, eles fizeram ela funcionar de uma forma básica, vamos dizer assim. Uhum. Mas ela na época não foram feitas as aprovações devidas como nós fizemos agora, né? Ela funcionava, mas funcionava assim dentro de alguns limites, sabe? Então, como ela era um veículo lento, né? Então trabalhava-se dentro desses limites e acabou-se fazendo um início, por exemplo. Daí ela voltou a ficar parada. Ficou parada de novo um monte de tempo, né? E daí que ela foi para a reforma realmente, né, sabe? Mas foi necessário desmontá-la, como eu falei antes, totalmente, porque foi até o último parafuso. E daí voltou toda a remontagem depois. Bom, e além, é claro, da máquina em si, da 310, temos também os vagões, né? Eu acredito eu também numa situação precária. Ficaram ali, eu lembro da época que tinha alguns vagões que, infelizmente, a não ser já a ação do tempo, a ação de vândalos, né? Infelizmente ali vamos ser sinceros, né? Os vagões ficavam ali até então, né? Acabou usando no depósito, o pessoal ia lá fazer uso de drogas, né? Enfim, ficou uma nojeira, vamos usar esse termo aí. E aí então teve todo esse trabalho também para restaurar esses vagões. Os vagões foram reaproveitados ou literalmente você tinha que fazer novos? Na verdade é assim, nós denominamos o carro 1 e o carro 2. O carro 1 é aquele maior um pouco, já era um carro de passageiros especificamente, né? Desse carro foram aproveitados os 2 truques e o chassi e a cobertura. A parte entre a cobertura e o chassi, que também foi totalmente recuperado, essa parte intermediária, ela é totalmente nova. As paredes internas e externas, as janelas, o piso, por exemplo, hoje é um piso bacana que ficou lá, o teto, tudo isso foi feito novo. O carro 2, que ele foi aumentado o comprimento dele, no comprimento e largura. Ele passou a ficar no mesmo tamanho do carro 1. Esse foi também totalmente reformado, o chassi dele, os truques também foram reformados, como o primeiro também. E as paredes e o teto são totalmente novos. Internamente, claro, todo o revestimento interno, os pisos, os bancos foram fabricados, todos são novos, não se aproveitou absolutamente nada, sabe? Então, esses bancos foram projetados para eles ficarem mais ou menos assim dentro do modelo que existia antigamente, que é o banco rebatível, né? Então, nós adotamos esse sistema e é bem interessante, porque se você está subindo na direção da estação do Engenheiro Melo, por exemplo, você vai ficar virado para lá. Quando você retorna, você inverte o assento, daí você pode ficar de novo viajando de frente. Ou, por exemplo, se um grupo familiar, 4 pessoas querem ficar de frente uma para a outra, umas para as outras e conversar,
também pode. Então ficou bem bacana, assim, em termos de viagens. Ficou legal pra caramba. Que bacana, né? Bom, eu não sei se dá para falar em valores, em custos, mas eu acredito que para fazer uma restauração dessa, tanto da 310 quanto dos vagões, é um custo milionário, né? É milionário, realmente é milionário. A gente não gosta nem de falar dos valores porque, olha, foi muito dinheiro. Essa é a grande verdade. Se nós formos atualizar os valores hoje, tem gente que vai dizer, vocês são tudo louco. Mas é nessas loucuras que acontecem as coisas. Bom, e aí teve, claro, que a ideia surgiu, e como envolve dinheiro, obviamente se precisa de parceiros, né? Mais ou menos quantas pessoas hoje, por exemplo, Trainers Etnia, a gente fala Trainers Etnia, são quantos integrantes que participavam de tudo isso? São 30 integrantes. Teve uma variação no meio lá, como é uma SA, então é por cotas, né? Tem alguns que têm, quase todos têm mais ou menos a mesma cota, né? Mas tem alguns que têm um pouco menos, um pouco mais. Então a SA tem essa característica, né? Mas são em torno de 30 integrantes que tiveram, peitaram alavancaram esse recurso aí. Ou seja, além de todo esse trabalho de restaurar a 310, os vagões, e a estrada de ferro? Porque, infelizmente, hoje grande parte da ferrovia, né, pegar aqui o sul-sudeste, não existe mais, né? O pessoal, infelizmente, a rodovia, em boa parte, você não vê mais rodovia, foi arrancado, enfim, tempo passou. Aqui é própria nossa região, né? A gente, em algumas partes onde tínhamos os trilhos, hoje já não existem mais. Como que foi feito agora esse trabalho da questão da estrada de ferro? O passeio que será feito vai ser até mais ou menos na região do Engenheiro Melo. Como estava essa estrada de ferro até ali e como está sendo feito esse trabalho para fazer a manutenção? A gente sabe que é uma manutenção. É igual o seu jardim na casa. Você cortou a grama hoje, mas mês que vem você vai ter que dar uma manutenção. Como é que está sendo feita essa parte aí da estrada de ferro em si, né? Pois é, a ferrovia, esse trecho que nós temos a concessão, ela foi dividida em 3 partes. Ela está inclusive registrada na NTT dessa forma. O primeiro trecho vem a ser da estação União até o Engenheiro Melo. O segundo trecho é até na Cachoeira do 13, um pouco adiante da Cachoeira do 13. E por último, até na estação do Aquiles Stengel. A abertura dos 17 quilômetros foi toda feita, totalmente, de fora a fora. Era um matagal, uma floresta, né? Isso custou muito dinheiro. Hoje, se nós fôssemos iniciar, talvez nós não abríssemos totalmente ela, mas foi importante porque daí a gente sabe o que tem pela frente, né? Mas assim, pronto para trafegar, está da Estação União até na estação do Engenheiro Melo, né? Então foram trocados praticamente todos os dormentes, só que sempre vai ter que ficar fazendo substituições daqui e de lá. E o maior valor investido, na verdade, nem foi na 310 e nos 2 carros de passageiros. O maior valor mesmo foi na ferrovia, que é muito alto o custo de ser mão de obra. Nós temos um pequeno grupo de 3 abnegados que fazem esse trabalho e tem que tirar o chapéu para esse pessoal, que eles, além de conhecer o serviço, eles são muito dedicados, sabe? Então, quando o pessoal dá rumo, que é a nossa concedente, vê o trabalho que eles fizeram nesse trecho, olha, o pessoal fica admirado, que é um trabalho de qualidade técnica correta, tudo, e a manutenção constante do trecho, sempre limpinho. Foi feito um trabalho, por exemplo, nos barrancos para evitar desmoronamentos, essas coisas, tipo assim, um trabalho que ninguém enxerga, sabe? Todos os barrancos que existem nas laterais da ferrovia foram feitos em valetamentos, tudo isso aí, um serviço que não aparece, mas é muito caro e muito difícil de se fazer, porque é dentro da floresta, né? E sem falar da ferrovia, que se for ver as imagens que nós temos da limpeza, da condição de desaparecimento total dela em alguns trechos, ou então tomado por desmoronamentos, água, etc, etc., é assustador, cara, se você for olhar. Nossa, então imagina todo esse trabalho para você conseguir fazer uma restauração como essa, né? Foram 7 anos, claro, teve pandemia, né? Enfim, alguns travamentos ao longo do percurso, né? Mas ela está aí hoje, né? Eu já tive a oportunidade, que como eu moro perto dos trilhos, então, né, cada vez que eu vou no Baropa, já posso... Meus filhos não conheciam a locomotiva, né? O meu mais velho tem 8 para 9 anos, não conhecia a locomotiva. Então, para poder mostrar para eles um pouquinho, olha o que a gente viveu, então foi algo realmente, para mim como pai, já foi algo emocionante. Imagina agora, você que vai ter a oportunidade, hoje, a
às 14 horas, de vê-la de pertinho. Por isso que a gente fez o convite aqui para toda a sociedade estar participando, né? O evento é todo de graça e você vai poder ver a Maria Fumaça 310 chegando. Eu acho que a público, eu acho que hoje é, digamos, a estreia dela, né? Publicamente hoje é a estreia dela. E esse pedido nos foi feito através dos 2 secretários da cultura do município, mas principalmente o Israel Chicose, né, que ele é o secretário de Cultura da União da Vitória. Então ele nos fez esse pedido, né? E achamos interessante porque, primeiro, vamos prestigiar o município da União da Vitória com esse evento importante do aniversário, né? E também é uma forma de nós divulgarmos uma coisa importante para a nossa cidade. Que nós temos que mostrar as partes boas das nossas cidades. Nós temos que esquecer um pouquinho dos problemas que nós temos, que às vezes muitos tornam eles relevantes, e não é esse o caminho. Eu acho que nós temos que deixar relevante aquilo que é importante para a cidade. E vamos apagar o que é ruim. Muitos gostam que seja lembrado enchendo. Não, mas não vamos falar disso. Vamos falar do que nós temos de importante. Essa composição com a Maria Fumaça 310, ela pode ser, vamos supor, alguma coisa que vai aglutinar todos os eventos que possam acontecer dentro da cidade. E não é o trem das etnias que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que está tudo aberto para quem quer investir na área de turismo. Eu acho que vai acertar, porque nós temos que explorar as belezas que nós temos. Eu sempre faço uma comparação com um dos idealizadores da cidade de Gramado. Ele conversando com o meu irmão, a gente foi numa palestra também dele, o Bertoluzzi, não lembro o primeiro nome dele, mas é o Bertoluzzi. Ele foi uma das pessoas que participou lá dessa idealização da cidade de Gramado. Ele, numa pergunta que foi feita a ele, o que nós temos que fazer? Ele respondeu, sabe qual é? Vocês têm um problema muito grande lá, que vocês têm demais. Vocês têm uma história ferroviária muito rica. Vocês têm o Rio Iguaçu, que foi navegável, é riquíssimo dentro da história da cidade, que muitas vezes não é lembrado. Inclusive, é um projeto que a gente tem, não que nós vamos fazê-lo, essa história do barco, mas alguém pode se prontificar a fazê-lo e operar um barco, fazendo conexão com os demais itens que nós teremos aqui na cidade. E então, ele sempre dizia, vocês têm o único túnel interestadual numa estação. Quantas pessoas na nossa cidade que conhecem isso? Isso, a partir de agora, ele vai ficar aberto. Então, as pessoas da nossa cidade vão conhecer isso. E a estação que nós temos ali é uma das maravilhas, das melhores, mais bonitas estações, mais suntuosas do Brasil, pode ter certeza. Comparemos com Curitiba. Curitiba tem uma estação bacana, um estilo totalmente diferente, mas, comparativamente, ela é diferenciada. Eu sei que em São Paulo tem uma estação, mas não chega nesse molde com tanta ousadia que ela foi feita na época. Até a construção dela foi uma forma ousada, porque a fundação dela é de pinheiros. Então é uma coisa diferente, porque era a técnica que existia lá na época que ela foi construída, em 1945, se não estou enganado. Então ela tem várias coisas bem interessantes na própria concepção dela. E se nós nos alongarmos, nós temos a história da Guerra do Contestado bastante escondida pela história do Brasil, porque é uma situação onde o governo atacou seu povo, na verdade, em síntese, né? Então ela é bastante escondida, mas essa história precisa ser conhecida. Se ela foi ruim para a nossa região, mas o conhecimento acho que é fundamental. E assim por diante, se nós formos olhar as belezas naturais que nós temos as cachoeiras, nós temos construções antigas aqui na nossa cidade, a parte histórica, tem muito para ser explorado. E eu acho assim que União da Vitória tem o Morro do Cristo, é uma das maravilhas do Brasil. Eu digo, agora que esse mosaico foi implantado, olha, tem que tirar o chapéu para essa situação. E o que a gente precisa fazer, no meu ponto de vista? Isso é uma questão coletiva. A cidade precisa pensar assim. Nós precisamos vender, no sentido de vender aquela imagem boa da nossa cidade. Nós precisamos trazer as pessoas de fora para cá. E as pessoas de fora vindo para cá, eles trazem renda para a nossa cidade. E é isso que importa. Realmente, gente. A gente vai falar em turismo. Quantas cidades de Santa Catarina que hoje são ricas, milionárias, e só tem turismo? Não tem uma fábrica lá. Vamos citar o litoral, né? Bombinhas, por exemplo. Bombinhas, poxa, é uma cidade turística, uma cidade rica. Todo mundo ganha,
Turismo é aquilo, que todo mundo ganha. Não é só a questão da Treinas e Etenias. Embora a Treinas e Etenias é para recuperar o investimento que eles fizeram, olha, vai muito tempo. Mas olha, você quem tem o seu comércio vai ser beneficiado, quem tem o seu hotel vai ser beneficiado. Todo mundo ganha, gente. E como foi falado, né, trazemos essa imagem boa do município. Quando a gente fala União da Vitória, aquela que passa no jornal lá, a nível nacional, quando dá enchente, não, tem que... a parte ruim é deixar de lado e aproveitar todo esse contexto histórico, todas essas belezas naturais. E agora, com a escadaria em mosaico, a maior do Brasil, com a 310 voltando à atividade, realmente fazer um complexo turístico que todo mundo sai ganhando. Vamos ter ainda ali tanto o Morro da Cruz, o Morro do Cristo, né? Vão ainda se complementarem, ainda tem outras coisas bacanas a serem feitas a médio prazo. E realmente a nossa cidade tem tudo para ter um grande potencial turístico. Bom, mas para falar especificamente da 310, a partir de agora vamos ter também os passeios turísticos, né? Inclusive, já foi divulgado o site, daqui a pouquinho a gente vai poder divulgar aqui o site para vocês, se vocês estão interessados em poder fazer esse passeio. Como vai funcionar esse passeio? Ele vai até onde? Qual é o custo médio? E lembrando, a gente fala em custo médio, se você for fazer comparação com a quantidade de pessoas que vão estar na locomotiva, o preço em si, e perto do que eles investiram para elas, está muito barato, né? É o dinheiro que você gasta fácil em um fim de semana numa balada. Fácil. Você gasta até mais que isso, né? E você vai poder ter uma experiência que com certeza você vai levar aí pro resto da vida. Se tiver filhos, então, você vai criar memórias com eles. Algo que ninguém vai apagar. E realmente, algo que vai ser fantástico. Então, para a gente começar, vamos falando sobre os passeios turísticos. Eles começam a partir de quando e como vai ser a rota dele? Começa a partir do dia 5. Então já está à venda através do site Trem das Etnias. É só entrar lá, www.tremdasetnias, vai encontrar lá. Tem o valor de R$90 que é para os munícipes daqui da nossa cidade e tem o valor de R$120. Muitas pessoas estão tomando como referência os R$120, mas os R$120 basicamente ele é para as agências que de fora ou mesmo pessoas que comprem diretamente. As agências, todo mundo sabe, né, que, como você falou, né, todo mundo precisa ganhar com o turismo, né? Então as agências também têm sua comissão, etc, etc. Então a gente tem esse valor para a nossa cidade aqui de R$90. Nós temos horários no meio da semana, mas isso é através de contato direto, daí não vai ser venda no site, que é na terça e na quinta, então nós temos 2 horários registrados na NTT, e eles são para as escolas ou para passeios eventuais, assim, sabe? Mas para as escolas vai ter preço especial, a gente já está tendo, as escolas já estão nos procurando, já até essa semana o pessoal já queria fazer passeio, deve ter mais de 500, 600 alunos já no aguardo, só um colégio solicitou 400, um colégio só. Então, assim, vai ter um preço diferenciado, claro que não vai ser R$90, tudo isso a gente está desafinando, né? Mas pode comprar no site, como eu falei, né? E daí vai ter outras pessoas que estão sendo habilitadas para venda, também são influencers e coisas mais, pessoal que vende pela internet, né? O passeio ele vai se iniciar, o embarque ele vai se iniciar lá no Instituto Grünenwald. Acho que quase todo mundo conhece onde é, mas é fácil, a maior parte da população sabe onde é. Então, por que ele vai iniciar lá? Porque lá nós temos uma estrutura muito boa lá, de banheiros para recepção das pessoas lá, e também vai ter um café, se alguém quiser chegar lá antes, por exemplo, quer tomar um café antes, ou no passeio da tarde, quando finaliza a viagem, quer tomar um café posteriormente, né? Então, isso é muito importante, porque daí vai ser uma recepção bem calorosa. E, digamos assim, pessoas que vêm de fora, ou um ônibus, digamos, que as agências de fora nos mandem para cá, ela vai chegar, digamos, de manhã cedo. Chega de manhã, 8 horas da manhã, vindo de viagem. O que a pessoa quer? Ela quer um banheiro, ela quer tomar um cafezão. E depois faz o seu passeio. E isso aí eu acho que é bem interessante em termos de conforto para quem chega aqui. É uma recepção calorosa. Isso eu acho que é muito importante. Daí, partindo dali do Instituto Grünenwald, ele vai descer até na Estação União. Aí vai dar uma parada de uns 15 minutos, e daí para conhecer a estação, como eu falei, que é um monumento histórico,
e depois também tem o túnel, para conhecer o túnel. Mais para frente, no futuro, quando nós ajustarmos tudo isso, nós vamos, inclusive, encaminhar as pessoas para o Cine Ópera para mostrar um vídeo, como é muito comum isso em outras cidades do Brasil, inclusive fora, mostrar um vídeo institucional. O que a gente pretende mostrar lá? Um vídeo rápido, 10 minutinhos, assim, porque senão fica meio demorado. Mas em 10 minutos mostrar, por exemplo, um pouco da história e mostrar o potencial turístico, tudo que se apresenta na região. Não é só em Porto União, União da Vitória, mas o que se apresenta para que possa ser explorado turisticamente em toda a nossa região. Porque turismo não é individual, turismo é coletivo, né? Então as cidades têm que se juntar para fazer isso. Então a gente vai mostrar isso mais para frente um pouco. Ainda não conseguimos ajustar todas essas partes. Uma vez feita essa parada na Estação União, daí o trem retorna subindo na direção da Estação do Engenheiro Melo. A Estação do Engenheiro Melo ainda está um pouco complicada a situação, a reforma dela, porque ela pertence à União, ou pertence ao IFAM, ou pertence ao DENIT, não se sabe ao certo, está assim num limbo, né? Então é difícil alguma entidade pública colocar um dinheiro numa situação dessa um pouco obscura, né? Mas isso tudo vai se resolver com o tempo também. Dá uma paradinha rápida lá e daí o trem retorna para o Instituto Grünenwald. Existe um detalhe importante, quem vai de carro, por exemplo, pode deixar seu carro lá, seguramente tudo bem fechado lá, não vai ter problema de esbarrar no carro, coisas desse tipo assim, porque é dentro de um pátio enorme que nós temos lá no Instituto. Então, acho que vai ser bem interessante. Então, realmente, tem estrutura para receber, né? Pensando, claro, em toda a comodidade para quem vai daqui da cidade ou o turista, né? Porque não espaço da Estação União? Vai sim, o locomotivo vai passar para o espaço da Estação União, mas o ponto de partida e chegada vai ser lá. Quem não conheceu ainda como é o Instituto Grünenwald, está até convidado, você pode chegar lá e vir conhecer aqui. Gente, é uma estrutura fantástica. Para começar, um modelo de construção também que já chama atenção, né? A arquitetura do ambiente já é muito bonito, então eu acho que foi muito acertado essa ideia de o ponto inicial e o ponto de chegada ser ali no Instituto Grünenwald, porque realmente... E a estrutura também é boa para você chegar até lá. Você vai para o bairro São Pedro, todo asfalto, né? Você não tem nenhum problema com a infraestrutura, local bem iluminado, então é tranquilo para se chegar lá, é fácil o acesso, e aí então vai poder curtir esse grande passeio e criar memórias, realmente, aí, que você vai ter ao longo desse passeio. Falando em passeio, mais ou menos, são quantos quilômetros, ou então quantas horas mais que vai dar um passeio completo, né? O percurso todo ele dá 6 quilômetros, portanto, então, ida e volta, descendo até na estação, subindo até Nijaramera e voltando, dá 12 quilômetros. Então, é um passeio bem razoável, acho que dá para ter uma sensação boa do que é viajar de trem, né? Para quem nunca viajou, é uma experiência bem legal. Ainda mais de Maria Fumaça, né? Porque os passeios que você anda por ali, muitas as máquinas, a motor, enfim, a combustão, né? Ela estando acesa, como a gente diz, só de ver ela acesa, saindo aquele vapor para tudo quanto é lado, né? Só isso ali já paga o passeio. Então é muito marcante isso, sabe? E ela por si só, ela é um atrativo, sabe? Porque ela é fotogênica. Eu sempre digo, a Maria Fumaça é muito... Você vai tirar uma foto na frente dela, fica boa, com certeza. Pode crer que é verdade. Então, olha, ó, até eu que sou feio fico bonito numa foto como essa, né? Então, olha, realmente para você poder ter um passeio como esse, gente, realmente, vamos prestigiar o nosso turismo local. A gente tem uma grande riqueza aqui. R$90, gente, é um custo aí realmente baixo, né? R$90 tem um detalhe também, tinha me perguntado esses dias já, e criança, como é que faz? A partir de que idade que paga já a passagem? A gente está definindo da seguinte forma, por exemplo, criança de colo, por exemplo, que não ocupa, porque as poltronas são todas numeradas. Então, como a venda é através de numeração, então se a pessoa compra um número determinado lá, ela vai pagar por esse ponto, né? Então, por exemplo, por isso que vai ser interessante que as famílias podem viajar reunidas, né? Uhum. Então, quando você compra poltrona numerada, quando ocupa um espaço, a gente ainda está estudando essa questão para a idade, para menores, a gente ainda vai definir melhor isso aí. Uhum. Você vai criança de colo, né? Vai no colo da mãe, não vai ocupar, então, obviamente, a criança de colo não vai pagar, então. E é uma experiência fantástica, vale a pena.
E então, lembrando, você pode acessar o site, enfim, a partir do dia 5, mas já pode acessar o trendasetnias.com.br. Quem nos acompanha para o Brasil inteiro, através das nossas redes sociais, acesse o site lá, conheça o que a gente está falando aqui. Você, Maria Fumaça 310, mas o que é isso? Conheça, você vai ver imagem lá no site, né? trendasetnias.com.br, tá? Convidamos vocês de todo o Brasil, vocês são muito bem-vindos aqui na cidade de União da Vitória, aqui no sul do Paraná, para um passeio histórico. É uma sensação única, vai criar memórias para o resto da sua vida, da sua família, com certeza. Senhor, muito obrigado por ter trazido para a gente então, um pouquinho sobre essa história. Vamos ter ainda muito, com certeza, a estar comentando, a estar prestigiando. Os nossos microfones da Jovem Pan ficam à disposição. Eu gostaria que você deixasse também fizesse esse convite aí à nossa população aqui da nossa região, o pessoal que nos acompanha de fora, para estar prestigiando esse grande passeio, esse momento único na vida. Obrigado.